A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 2 versículos só, vamos ler juntos, todos nessa mesma versão, vamos lá? 1, 2, 3, não se amolde, glória a Deus, renovação da sua mente, aleluias. A minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e fale no nosso coração, aleluias. Diga amém, poder se assentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje, meditar hoje, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, Paulo fala aqui de uma mente e de pensamentos que se renovam. O apóstolo Paulo fala aqui de uma mente e de pensamentos que se renovam. E é justamente sobre isso que nós vamos aprender hoje. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a renovação dos nossos pensamentos a partir de Deus. Aleluias. Dos nossos pensamentos a partir de Deus. Bom, como introdução, deixa eu deixar algo importante aqui para vocês. Porque, irmãos, a conversão cristã, irmãos, a conversão cristã, ela se caracteriza por uma palavra grega, metanoia. Qual é a palavra, irmãos? Metanoia. O que significa metanoia? Metanoia significa mudança. Metanoia significa mudança. Ou seja, metanoia é uma mudança de mente e direção. Uma mudança de mente e direção. E uma das características aqui mais evidentes de um cristão convertido é a transformação do seu modo de pensar. Nós falamos sobre isso semana passada. Nós já então não pensamos mais como os pensamentos terrenos, como os pensamentos da carne, mas agora pensamos com o pensamento do alto, os pensamentos de Deus. Essa é uma característica muito importante do cristão, a transformação, queridos, no seu modo de pensar. Então funciona assim: se ele roubava, não rouba mais. Se ele mentia, não mente mais. Aquele que enganava, não engana mais. Irmãos, a conversão é algo profundo, sério e transformador. Vou repetir para você gravar isso, porque a conversão é algo profundo, sério e transformador. Então, irmãos, veja, não se trata aqui de aderir uma religião, não é isso. Participar de um pequeno grupo, de uma denominação, de uma comunidade de fé, não é isso que é conversão. Mas conversão é confessar Jesus como Senhor, arrepender-se dos seus pecados, dos nossos pecados, entregar a vida a Ele. Isso é conversão, amém? Isso é conversão, entregar a vida a Jesus, confessar a sua vida, confessar os seus pecados ao Senhor. Então o que nós fazemos a partir disso? Arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus, e então nós recebemos a salvação.
Veja, irmãos, você já entregou a sua vida a Jesus? Hein? Você entregou a sua vida a Jesus? Porque a conversão, queridos, ela muda a nossa mente. A conversão, ela muda a nossa mente. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, verso 22, olha só o que ele diz. Quanta antiga maneira de viver. Olha só, queridos, vocês foram ensinados a despir-se, grifa essa palavra aí, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestirem do que? Do novo homem, criados para ser a semelhança de Deus. Olha que interessante, porque Paulo aqui então, irmãos, traz duas palavras aqui interessantes para nós. A primeira palavra, despir-se, e a outra palavra é revestir-se. Então veja, queridos, que são duas ações aqui essenciais: despir-se e revestir-se. Mas despir-se do quê? Despir-se do quê? Dos pensamentos mundanos, do velho homem. E a outra palavra que é revestir-se. E revestir-se do que, irmãos? De uma nova maneira de pensar conforme Deus. Aleluias. Nós se revestimos então de uma nova maneira de pensar como Deus. Irmãos, a conversão ela é algo tão profundo. Olha que interessante. Que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, ao mestre Nicodemos, ele disse: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E aí Nicodemos, confuso, ele questionou a Deus. Ele disse: mas Senhor, como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Como que eu posso fazer isso? Como assim? E é interessante, irmãos, que daí Jesus respondeu para aquele mestre, para aquele homem, falou: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, você precisa nascer por dentro, você precisa nascer de novo. Interessante isso, irmãos, porque, queridos, é muito importante, veja bem, é muito importante nessa introdução que eu estou trazendo aqui para você, você entender o seguinte, porque olha, se alguém não é convertido, não nasceu de novo, não entregou a sua vida a Cristo, não recebeu o Espírito Santo, irmãos, ele não pode ter a mente de Cristo e nem conhecer os pensamentos de Deus. Ele não pode. Está claro isso, irmãos? Está claro isso, irmãos? Amém? É base bíblica. Isso aqui é base bíblica. Isso aqui nós aprendemos nas imersões bíblicas aqui com o pastor Carlos. É base bíblica para nós. Porque se ainda eu não sou convertido, se ainda você não é convertido, irmãos, se ainda você não experimentou este milagre do novo nascimento, veja, então você não recebeu o Espírito Santo, então você não pode ter a mente de Cristo, você não pode conhecer os pensamentos de Deus. Bom, a partir dessa introdução aqui, eu quero deixar para você alguns aspectos importantes aqui desse texto. Alguns aspectos importantes aqui eu quero que você anote, porque vai ser muito importante para você, vai ser bênção para você isso. Anote, porque vai ser bênção para a sua vida. Primeiro ponto, anote. Primeiro aspecto aqui que eu quero deixar para o seu coração é este: o poder de uma mente renovada. Primeiro aspecto, o poder de uma mente renovada. Olha, meus irmãos, hoje nós vemos por aí várias seitas, muitas pessoas desesperadas, e essas pessoas, elas acreditam em qualquer coisa, tudo que aparece elas acreditam, tudo que é novidade elas se lançam, elas acreditam. E o discurso, meus queridos, mais
Um dos discursos mais populares é do pensamento positivo. Um dos discursos mais populares que nós ouvimos aí é do pensamento positivo, que muita gente, inclusive, confunde fé com pensamento positivo. Muita gente confunde fé com pensamento positivo. E fé não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que acha que tendo pensamento positivo, ele tem fé. Mas não, queridos, não é isso. Mas sim, pensar positivo faz bem, sim ou não? Sim, claro que sim. Pensar positivo faz bem. Por quê, queridos? Pensamentos negativos alimentam em nós crenças, emoções ruins, pensamentos destrutivos. Nós sabemos disso. Mas por outro lado, pensamentos positivos refletem em nós emoções saudáveis. Emoções saudáveis. E o que nós vamos ver aqui, irmãos, não é sobre pensamento positivo, não é isso. O que nós estamos falando aqui nessa série de mensagens, vida renovada e mente transformada, não é isso. Não é sobre pensamento positivo, mas é uma influência poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa mente, na mente de uma pessoa. É a influência do Espírito Santo em nós, na nossa mente. Então veja, é diferente. Não se trata aqui de força de vontade, mas se trata aqui de uma ação divina, de uma ação do alto. Se trata, queridos, da obra do Espírito Santo em nós, em mim, em você. Sobre isso que nós estamos falando aqui. Irmãos, e nós precisamos entender que a ação do Espírito Santo em nós, ele muda a nossa mente, ele transforma a nossa mente. O Espírito Santo tem o poder de renovar a sua mente. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo tem o poder de renovar a nossa mente. Mas atenção, atenção, queridos, atenção, igreja, atenção, porque isso é um processo. É o que, irmãos? Um processo. Não é algo instantâneo. Não é algo instantâneo, nós precisamos entender isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que é importante falar sobre isso? Porque muitas pessoas, olha só, elas fazem o seguinte, elas entregam a sua vida a Jesus, elas entregam a sua vida a Jesus, aí o pastor fala, olha, agora você mudou, a sua vida vai mudar, e tudo se fez novo, e aí a pessoa acorda no outro dia, ela acha que está tudo certo, bom, eu mudei de vida, está tudo novo na minha vida. Mas aí ela começa a entender, no decorrer do dia, que está tudo, que está tudo igual, não mudou nada. E aí a pessoa começa então a entrar numa crise. Ela entra numa crise, porque você fala, poxa vida, se eu entreguei minha vida a Jesus ontem, e hoje está tudo do mesmo jeito, então não aconteceu nada de novo, então não mudou nada. Mas, irmãos, nós precisamos entender isso, porque uma mente renovada, ela é passo a passo, é de fé em fé, é de glória em glória. E aí a pessoa ela entra numa crise, porque ela fala, não mudou nada. É por isso que nós aqui, vocês já viram aqui, vocês que são nossos membros, nós não temos esse costume, esse hábito de chamar todo mundo para frente. Agora, quem quer aceitar Jesus, levanta as mãos, e aí todo mundo aceita Jesus, até quem já aceitou, aceita de novo. Fica aquela, irmãos, mas não é isso. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, na Bíblia, nós estamos falando da Bíblia, amém, gente? Amém, a Bíblia. Lá em Romanos, no capítulo 6, Paulo fala sobre a conversão. E a conversão envolve 3 etapas. Nós já falamos sobre isso aqui nas nossas imersões bíblicas com o pastor Carlos. A conversão, ela envolve 3 etapas. 3 etapas da conversão. Paulo fala sobre a justificação, Paulo fala sobre a santificação e Paulo fala sobre a glorificação. Isso aqui é base bíblica, irmão. Isso aqui nós aprendemos no seminário. Base do base mesmo. 3 passos da conversão: justificação, santificação
e glorificação. A justificação, queridos, é quando nós então somos perdoados de todos os nossos pecados e nós nascemos de novo. Essa é a justificação, amém? Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, então você é perdoado dos seus pecados. E aí então você tem uma experiência de um novo nascimento, aleluias. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Isso é poderoso. A justificação é poderosa na vida do crente, irmãos. Porque você tem então um encontro com Jesus, um novo nascimento. Esse é o ponto de início. Nós somos justificados. Mas tem uma segunda etapa aqui que fala sobre a santificação. E a santificação é onde nós iniciamos o processo de aperfeiçoamento pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. E é o que eu falei aqui, é de passo a passo, é de glória em glória, é de fé por fé. Essa é a santificação. Porque, queridos, aquele que começou a boa obra em mim, em você, em nós, Ele é fiel para cumprir até a volta de Cristo Jesus, aleluias. Você crê nisso, queridos? Ele é fiel para cumprir esse processo em nós. E aí vem então a terceira etapa, que é a glorificação. Primeiro então é justificação, segunda, santificação, e agora a glorificação, que é quando nós deixarmos esse mundo aqui e formos glorificados para viver para sempre com o Senhor, aleluias. Nós vamos estar juntos naquele dia, amém? Você tem certeza disso, irmãos, hein? Oh, glória a Deus, nós estaremos juntos lá, glorificando, exaltando o nome do Senhor naquele dia. Você pode dizer amém por isso? Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Mas um segundo ponto aqui dessa mensagem, anote aí por favor, é a renovação da mente. O segundo ponto é o quê? A renovação da mente. E o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a renovação da mente. Verso 2, acompanhe comigo. No verso 2 ele diz: não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. E queridos, a palavra aqui, amoldar, significa tomar forma. A palavra aqui, amoldar, significa tomar forma, tomar molde. Em outras palavras aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, vocês precisam sair desses esquemas do mundo, desses esquemas mudando, porque esses esquemas do mundo é transitório. Esses esquemas do mundo, gente, muda a todo tempo. Os esquemas do mundo vivem de aparência, e você precisa então entrar na moda. Você muitas vezes adere ao vocabulário do momento. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui para nós, ele está falando: olha, gente, é passageiro. Tudo desse mundo, ele está falando, gente, é passageiro. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: não se amoldem, não entre nesse esquema do mundo. O apóstolo Paulo dizendo aqui: não se amolde, não entre nesse esquema mundano. E logo depois, na continuação aqui no verso 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Parte B, transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: gente, irmãos, não tomem forma desse mundo, mas sejam transformados internamente pela renovação, pelo entendimento de Deus, a partir de Deus. Mudem a sua maneira de pensar, conforme transforme a sua mente, mudem a sua maneira de pensar. Ou seja, não pense mais nas coisas terrenas, nas coisas da carne, nos pensamentos mudando, mas pense com os pensamentos do alto, com os pensamentos de Deus. Irmãos, eu vou falar a verdade para você, que essa parte eu acho um pouco difícil. Eu penso que seja um pouco difícil para nós
cristãos, essa parte de mudar a nossa mente aqui. Parece que fica difícil. Porque, vamos falar a verdade, né, irmãos? Parece que, especialmente para nós, que somos mais velhos, principalmente para aqueles que se convertem mais velhos, porque parece que a mente, ela fica enferrujada, não é verdade? A mente parece que fica enferrujada. Parece que a gente calcifica a nossa mente, calcifica o nosso raciocínio, e a gente vai interiorizando, então, alguns hábitos. Não é verdade, irmãos? Parece que as coisas ficam assim, a gente fica cheio de mania. Né? Parece que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cheio de mania, não é verdade? Você tem as suas manias? Hein? Você tem as suas manias, irmãos? Hoje tem gente que falou muitas. Meu Deus. Eu acho ainda que eu não tenho umas manias, ainda não, né? Acho que eu não tenho umas manias ainda, né? Acho que eu não cheguei nessa época ainda. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cheio de mania. Não é verdade, Bel? A gente vai ficando estranho, né? E eu penso que nós, como a gente vai, principalmente quem se converte depois de velho. Tem aqueles que falam assim, eu sou crente velho. Aí esses são os piores, irmãos. O crente velho é o pior, aí ele não muda a mente mesmo. Aí é difícil. Mas a gente vai ficando velho, a gente fica cheio de mania. Eu acho que não cheguei nessa fase ainda. Esses dias, eu estava ouvindo uma conversa, não porque eu queria ouvir a conversa, irmãos. Eu estava aqui nos corredores da igreja, aí duas irmãs estavam conversando, o pastor Carlos. Ela falou assim, irmã do céu, meu marido, ele está ficando velho, ele está ficando difícil, hein? Está ficando difícil, parece que ele vai desmontar a casa inteira, ele quer montar de novo. Meu Deus do céu, meu Jesus amado. Ele está cheio de mania, foi essa palavra, ele falou, está cheio de mania. A gente vai ficando difícil de mudar a mente, não é verdade, gente? Vai difícil. Mas, gente, a palavra aqui, renovação, veja, a palavra aqui, renovação no grego, ela tem dois significados importantes. Dois significados importantes aqui. A palavra pode ser, anote, neos. A palavra aqui, irmãos, renovação, pode ser neos, que significa novo no tempo, ou pode ser kainos, que significa novo em natureza e caráter. Aleluias. Kainos, que significa novo em natureza e caráter. E é justamente essa segunda aqui, irmãos, kainos, que se aplica no texto. É uma mudança, irmãos. Ou seja, é uma mudança de essência. É uma mudança de essência, não é apenas algo novo no tempo. Quem está me entendendo, irmãos? Não é algo novo no tempo, mas é uma transformação em profundidade. É diferente. É o kainos aqui. É uma mudança diferente. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não se amolde, gente, a esse mundo. Esse mundo está corrompido. Mas transformem seu modo de pensar, seus pensamentos, modifiquem o seu caráter. Irmãos, eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, que olha, em Cristo Jesus é possível ter essa mudança de caráter. É possível em Cristo Jesus ter esse kainos. É possível, irmãos, porque para Deus, inclusive, nada é impossível. Deus cura, Deus salva, Deus transforma, Ele liberta, Ele levanta, Ele renova, Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que muda o nosso caráter, Ele transforma a vida de uma pessoa. Ele está aqui nesta noite, o Espírito Santo está entre nós, e Ele está nos moldando, nos transformando, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós somos transformados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos trazer esse kainos para nós, essa mudança de caráter, de pensamento. Então veja, irmãos, todo aprendizado que nós tivemos na escola, todo aprendizado social que você teve dentro da sua casa, na escola, Deus pode transformar em Cristo Jesus. Ele pode transformar. Deus muda, queridos. Deus muda a nossa mente.
E nós precisamos desejar isso todos os dias, de uma mente transformada em Deus. Nós precisamos pedir isso. É isso que nós precisamos, irmãos. Queridos, nós precisamos largar desses esquemas do mundo, desses esquemas mundanos. Nós precisamos tomar posse, em nome de Jesus, de uma mente renovada, transformada em Cristo Jesus. Uma mente de Deus. Nós precisamos pedir isso todos os dias. Nós precisamos desejar esse novo nascimento todos os dias. Então veja, queridos, que, olha só, olha que interessante. Se o mundo então controla a nossa mente de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar aqui, irmãos, nós somos transformados. Aleluias! Você pode dar um glória a Deus aí, isso? Eu creio aqui que há homens e mulheres aqui que não estão sendo controlados pelo mundo, não, mas estão sendo transformados pela palavra de Deus. Aleluias! Nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que transforma a mente de uma pessoa, irmãos. É a palavra. E quando então nós pensamos com os pensamentos de Deus, nós podemos sim resistir a todos os dardos inflamados do inimigo, todos os pensamentos destrutivos, todos os pensamentos ruins que vêm à nossa mente, todos os pensamentos pecaminosos, todos os pensamentos negativos. É possível sim, em Cristo Jesus, resistir às flechas do inimigo. É possível sim, irmãos. Em Deus é possível. Eu quero dizer para você que é possível lutar contra esses pensamentos mundanos e substituí-los pelos pensamentos de Deus. Aleluias, aleluias. Irmãos, enxertem a sua mente com os pensamentos de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Enxerguem os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, com os pensamentos do alto, como nós vimos no início da nossa série de mensagens. Os pensamentos do alto. Um próximo ponto aqui para a gente pensar junto. Terceiro, anote. O que uma mente renovada faz? O que uma mente renovada faz? São 4 coisas. 4 coisas. Primeiro, uma mente renovada, ela liberta-se do passado. Você pode dizer isso comigo? Uma mente renovada liberta do passado. Uma mente renovada, queridos, liberta-se do passado. Irmãos, e uma pessoa que vive presa no passado, sabe o que acontece? Ela não avança. Ela não avança. Eu conheço muitas pessoas assim. Elas não avançam. Sempre elas vão dar um jeito de falar o que aconteceu lá no passado. Principalmente para quem é casado, não é verdade, irmãos? Meu Deus. Lá em 1991, para não ficar muito velho, dá risada, você não abriu a porta para mim, e eu fiquei muito triste, você nunca abriu a porta para mim, olha só como que você é grosso, eu estou chateada, porque você não abriu a porta para mim, ficou presa no passado, e sempre ela ou ele, sempre vai trazer algo do passado, e a vida passa, queridos, a vida passa. Deixa eu falar para você algo importante aqui, porque a vida passa. A vida passa e a vida passa e você não vê a vida passar. Porque a pessoa que fica presa no passado, ela não avança. E pior, ela não consegue olhar para o futuro. Você já viu alguém que é preso no passado? Ele não consegue ter uma perspectiva do futuro. Ele não tem. Porque, primeiro, a mente dele está nessa terra, mente carnal. Ele está pensando só o que está acontecendo aqui. Porque uma mente de Deus, ele olha para frente, para o futuro. Ele tem um coração grato, ele perdoa. Ele é diferente, irmãos. É diferente. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Porque, olha só, o passado é lugar de referência e não de residência. Diferente. O passado para nós é uma referência. Aconteceu, experiência, já foi. Agora vamos avançar. Nós não precisamos morar lá atrás, nós não precisamos viver lá atrás. Ou seja, queridos,
não é lugar de você acampar, fazer sua construção, a sua casa e morar no passado. E o Senhor está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, em cima disso, o Senhor está dizendo para nós: olha, eis que faço uma coisa nova na sua vida, na minha vida, eis que estou fazendo uma coisa nova, porque Deus é Deus de coisas novas, queridos. Você crê nisso, irmãos? Deus é Deus de coisas novas, e a Bíblia diz para nós que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que fez tudo novo. Aleluia, tudo se fez novo. Eu quero, irmãos, que você saia daqui nesta noite entendendo que uma mente renovada, em nome de Jesus, irmãos, uma mente renovada, ela liberta-se do passado, em nome de Jesus. Ela liberta-se do passado, porque o Filipenses, o próprio Paulo diz, Filipenses capítulo 3, verso 13: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês nessa noite, queridos, uma mente renovada, ela liberta-se do passado, ela liberta-se do passado. Portanto, vamos avançar. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Vamos avançar, deixe as coisas para trás, vamos avançar, vamos continuar. Aleluias. Segundo, uma mente renovada, ela confia em Deus. Uma mente renovada, ela confia em Deus, porque nós temos uma tendência, nós como seres humanos, como homens que somos, nós temos uma tendência de confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, nos nossos próprios esforços. Nós temos uma tendência em querer controlar tudo. Você conhece alguém assim que parece que ele é controlador, ele tenta controlar tudo, tudo tem que girar em torno dele, porque senão nada acontece. E é ruim isso, irmãos, porque, olha, queridos, Deus é digno de extrema confiança. Irmãos, Deus é digno de extrema confiança. A minha confiança, a sua confiança. Nós não precisamos ficar preocupados, angustiados, com medo, querendo controlar tudo, querendo fazer tudo, e às vezes nós não dormimos, nós não conseguimos descansar, porque nós queremos controlar o amanhã. Mas Deus é extremamente confiável, nós precisamos descansar nele. É por isso que o salmista aqui diz no Salmo, nossa, eu amo esse Salmo, gente, Salmo 37, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará. Ele fará. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Ei, homem, mulher, jovem, entrega o seu caminho a Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele está dizendo: e as demais coisas eu estou cuidando, eu estou fazendo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, uma mente renovada é uma mente criativa. É uma mente criativa. Porque, irmãos, tem muita gente que não consegue pensar fora da caixinha. Você conhece gente assim? Ele não consegue pensar fora da caixinha. Ele não consegue ter uma mente ampla. E eles acham, e essas pessoas que não conseguem pensar fora da caixa acham que as coisas que elas pensam é imutável e não pode mudar. É aquilo lá e pronto. Não sei se você conhece pessoas assim, mas elas dizem o seguinte: olha, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Aleluia. É isso que eles dizem. É exatamente assim. Não consegue mudar. Irmãos, mas querido irmão, querida irmã, nós precisamos entender, irmãos, que Deus sempre faz algo novo. Deus sempre faz algo novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. E olha, queridos, uma mente renovada é capaz de agir com criatividade.
É possível. Agora, um outro ponto importante aqui. O que uma mente renovada faz? Quarto, isso é maravilhoso. Uma mente que pensa as coisas do alto, as coisas de Deus, tem sonhos e se automotiva. Uma mente renovada, eu e você que tem uma mente renovada, tem sonhos e se automotiva. Sabe aquela situação que você falou para mim ontem, Bel? É isso. É sonho. E através do sonho ela se motiva com aquele sonho. Vai acontecer. O meu sonho é esse. Então nós vamos orar para que seja dessa forma. Porque quem não tem sonho, irmãos, não vai se motivar em fazer nada. E uma mente renovada, ela se automotiva. Ela busca se motivar. Nós precisamos entender isso, porque uma mente renovada, ela não depende de motivações externas. Não é isso. Mas ela é capaz, através do poder do Espírito Santo, em olhar para frente, saber que Deus está fazendo tudo, saber que Deus está preparando, e essas pessoas que se motivam em Deus, elas não desanimam. Você já viu aquela pessoa que ela não desanima? Que ela sempre está olhando para frente, ela sempre está pensando em algo diferente, ela não desanima, porque ela não está pensando nas coisas terrenas, ela não está olhando a política, o Trump, ela não está olhando o governo, ela não está olhando essas coisas, ela está se motivando no alto. É diferente. Muitas pessoas no Covid, irmãos, pararam, porque ficaram olhando para o Covid, e estão parados até hoje, 2019, estamos aqui em 2025, estão parados lá em 2019, não voltaram para a igreja, acham que o Covid está aqui ainda. Por quê? Estão com seus olhos nas situações terrenas, mas uma mente renovada em Deus, ela se automotiva. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui na sua vida, em nome de Jesus, que você mulher, que você homem, que você jovem, que você possa ter uma mente renovada e motivada em Deus. Aleluia. Sabe por quê? Não importa se você tem 15 anos, se você tem 80 anos, se você está vivo ainda, as coisas estão acontecendo, grandes coisas o Senhor tem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se motiva em Deus. Olhe para cima, olhe para o alto. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, que nós precisamos ter a visão do alto. Uma mente renovada, irmãos. Nós precisamos enxergar com a motivação do Espírito Santo. Sabe, abandonar o passado, deixar as coisas para trás. Mas olha só, uma mente renovada, ela precisa, guarde isso, de manutenção. Uma mente renovada, ela precisa de manutenção. Sabe por quê? Senão ela atrofia. Você conhece aquelas pessoas que fazem o joguinho? Como chama aquele negocinho lá? Como chama? Palavra, está velho, hein, Fran? Palavra cruzada. Tem palavra cruzada aí? Hein, Marcelão? Você faz palavra cruzada, Marcelão? Eu vou fazer a palavra cruzada para não atrofiar minha mente, pastor Carlos. Eu vou fazer a palavra cruzada e vou fazer... Mas não é isso, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo para você. Atrofiar a mente aqui é você... Não atrofiar a mente aqui é você se mergulhar na palavra. É a Bíblia, irmãos. Nós precisamos aqui de renovação diária através da palavra, porque senão você vai ficar paralisado. E pior, você não vai se desenvolver. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque senão, se a gente não se mergulhar na palavra, a gente vai ficar atrofiado espiritualmente. E tem uma passagem interessante no Velho Testamento, de Neemias, no Velho Testamento. Neemias estava no exílio, ele era copeiro do rei. E interessante que Neemias, ele não via a vida, ele não enxergava a vida com os olhos carnais, ele enxergava a vida com os olhos de Deus, com os olhos do alto. E ele sonhou, irmãos, a Bíblia diz que ele sonhou em reconstruir os muros de Jerusalém. Mas, até aí, beleza. Só que, para quem estava de fora, era algo impossível isso acontecer. Para um copeiro do rei, impossível. É impossível para alguém que estava na sua posição.
Mas sabe o que aconteceu? Deus o abençoou. Eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar também, queridos. Deus vai te abençoar também. E quando ele chegou então até o rei, ele ouve uma palavra inesperada. E o rei fala para ele: olha, o que você precisa? O que você quer? Irmãos, isso é graça. Isso é favor de Deus. E Neemias não recuou. Neemias não se acovardou, queridos. E ele disse para o rei: olha, rei, me permita voltar à minha terra e reconstruir os muros da minha cidade. Me permita voltar. Gente, isso é visão. Isso é visão, é mente renovada. E sabe o que aconteceu, queridos? O rei não apenas permitiu que ele voltasse, mas ele liberou obreiros e deu recursos para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que aquilo que está faltando na sua vida, ou aquilo que está faltando agora para você nesta noite aqui, com fé, com visão e pensamento de Deus, vai ser reconstruído em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, diga um amém em nome de Jesus. Vai ser reconstruído. Com fé vai ser reconstruído. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, mas com fé e pensamento em Deus vai ser reconstruído em nome de Jesus. Mas atenção, você precisa de uma mente renovada, você precisa manter a renovação da sua mente, porque se você não manter a sua renovação da sua mente, você vai voltar ao passado. E se tem uma coisa terrível para nós, irmãos, é a zona de conforto, não é verdade? A zona de conforto para nós é algo perigoso. Nós sempre temos a tendência de voltar para trás. Mas Deus não quer que você volte para trás, querido. Deus não quer que você volte naquela situação que estava fazendo você sofrer, que estava desanimando você, que estava tirando sua paz. Não é isso que Deus quer para nós. Agora, o que renova a nossa mente é a Bíblia. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. É meditar nas Escrituras. Meus irmãos, se você quer e deseja ter uma mente renovada, medite nas Escrituras. Amém? Uma vez por mês? 2 vezes por mês? Não, é diariamente. Esse é o nosso pão diário. A palavra do Senhor é pão diário. Sabe que às vezes eu fico triste ouvindo algumas coisas. A pessoa fala para mim: olha, eu li muitos livros. Olha, eu li livro A, B, C, D. Tá. Beleza, legal, você precisa ler mesmo. Mas e a Bíblia? Nós não lemos a Bíblia? Nós precisamos ler a Bíblia. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor. Tem uma situação que aconteceu comigo. Se preparem, isso. Se preparem. Fui para a entrevista. Logo no início de pastoreado, na primeira entrevista minha, passei com toda a junta de pastores renomados, reverendos, e aí tem uma pergunta lá que eles falam assim: quantos livros você leu durante o ano? E eu falei: nossa, agora eu vou estourar, né? Agora eu vou. Aí eu falei: olha, eu li isso, eu li aquilo outro. Aí um dos entrevistadores falou assim: mas e a Bíblia? Você não está lendo a Bíblia? Eu falei: eu estou lendo a Bíblia. Por que você não colocou a Bíblia aqui? Olha só que interessante, a gente acha que os livros são mais importantes, porque é intelecto. Mas, irmãos, precisamos ler a palavra. Você quer renovar sua mente? Leia a palavra. Pela palavra falarei contigo, diz o Senhor. Pela palavra falarei contigo, diz o Senhor. E quando você lê a palavra, então você se submete aos pensamentos de Deus. E quando você faz isso, a sua mente é renovada. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Quarto ponto aqui, irmãos. Anote. Qual é a maior consequência de uma mente renovada? Quarto, a maior consequência de uma mente renovada. Queridos, quando você não se molda ao pensamento do mundo, quando você não se rende aos pensamentos mundanos, e você renova o seu entendimento, sabe o que acontece? Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
É isso que acontece. É isso que acontece com a gente. É isso que acontece comigo e com você. Você quer isso para a sua vida? É isso que você deseja? Eu pergunto para você nessa noite, você deseja experimentar isso também, queridos? Então nós precisamos aqui fazer algo diferente. Você quer saber qual decisão tomar? Você quer entender aquele relacionamento difícil que você está passando, que você está vivendo? Você quer entender esse relacionamento complicado? Você quer entender aquele emprego, aquela situação na sua casa, enfim, seja o que for. Então, olhe para o alto, queridos. Olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Deus. E você vai encontrar direção para a sua vida, em nome de Jesus. Renove a sua mente. Remova os pensamentos mundanos e enxergue a sua mente com os pensamentos de Deus. Aleluias. Com os pensamentos de Deus. E olha, queridos, eu tenho aprendido aqui que em nós há 3 vozes que habitam em nós. 3 vozes que atuam dentro de nós. Guarde isso. 3 vozes que atuam dentro de nós. Primeiro, tem a voz da nossa vontade. Segundo, tem a voz do diabo. E terceiro, tem a voz de Deus. Essas 3 vozes atuam dentro de nós todos os dias. Todos os dias. Então veja, a voz da nossa vontade, que por causa, queridos, do nosso pecado, por causa do pecado, sempre nos levará ao engano. Essa é a primeira voz. Por causa do pecado, sempre nos levará ao engano, aos desejos carnais. Essa é a nossa vontade. A voz do diabo é aquela que lança a todo momento dardos inflamados para nos destruir, para matar, roubar e destruir. Essa é a segunda voz. E a terceira voz, meus irmãos, é a doce voz do Espírito Santo, aleluias. O Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele está falando comigo, com você, e aquele que tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor, porque Ele está falando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glórias! Louvado seja o nome de Jesus. Escolha ouvir a voz de Deus pela palavra aí falarei contigo, aleluias. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Um autoexame. Nós precisamos examinar o nosso coração. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Queridos, é tempo de eu e você fazer um autoexame da nossa vida e perguntar para Deus: Deus, os pensamentos que eu tenho tido têm te agradado? Os pensamentos que eu tenho tido têm te agradado? Os pensamentos, queridos, que você está tendo têm te levado à vitória ou à derrota? Pense comigo hoje, irmãos, e peça para o Espírito Santo te ajudar, para que Ele possa elevar os seus pensamentos para os pensamentos do alto, para os pensamentos de Deus, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É uma história interessante no Velho Testamento sobre os 12 espias. Moisés fala para os 12 espias: olha, vai dar uma olhada naquela terra lá, porque é interessante. 10 espias, se o louvor quiser subir, por favor. 10 espias vão, olham a terra, falam: puxa vida, a terra é boa, terra é boa, terra que emana leite e mel, essa é a terra prometida que Deus falou mesmo para nós. Mas essa terra está cheia de gigantes, essa terra está cheia de soldados, essa terra está fortemente armada, essa terra vai ser impossível. Deus falou que seria nossa, mas vai ser difícil, nós não vamos conseguir. Queridos, talvez você esteja vivendo hoje nessa mesma situação, talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, você fala: meu Deus, acho que eu não vou aguentar, eu acho que não vai dar certo não, eu acho que as portas não vão se abrir, eu acho que eu vou morrer, eu acho que vai dar tudo errado. Talvez você esteja passando hoje por um problema na sua vida, exatamente com um sistema de fracasso na sua mente instalado, aquilo que entrou no seu coração e você já acha que não tem mais saída, que não tem mais solução. Mas 2 deles, Josué e Caleb, vão e olham a mesma terra, e ele fala: terra é boa. Nós olhamos diferentes, lá tem gigantes sim, tem soldados, está fortemente, mas Deus disse que nós vamos conquistar, e nós vamos conquistar, não sei. Deus falou que nós vamos conquistar, então nós vamos conquistar. Irmãos, entenda isso.
Entenda isso. Num culto como esse, o mesmo louvor, a mesma palavra, o mesmo pastor, por que uma pessoa sai transformada e a outra não? Com a mesma palavra, com o mesmo louvor. Por que uma pessoa ela sai falando, meu Deus, que culto maravilhoso, Deus falou comigo hoje, meu Deus, eu estou saindo aqui anestesiado, e eu estou falando, meu Deus, não senti nada hoje. Não senti nada hoje. Nossa, o louvor não fluiu. Nossa, a palavra também deu sono. Como que pode, no mesmo culto como esse, uma pessoa ser transformada e a outra não? É a mesma visão aqui dos 12 espíritos. É aqui, ó, muda a mente. É a forma que você está enxergando as coisas, que você está vivendo a coisa. Por isso que as coisas não mudam, porque você está pensando só no terreno, enquanto outra pessoa que está do seu lado está pensando nas coisas do alto. Enquanto nós estamos pensando na segunda-feira que temos que trabalhar, eu falo assim, nossa, que culto maravilhoso, eu quero viver isso aqui, não precisa acabar, eu quero orar, eu quero cantar, continua falando, pastor, porque essa palavra tem enchido meu coração. Muda a mente, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, ele está desesperado, ele está clamando para o povo, gente, ele falando, gente, vocês precisam, pelo amor de Deus, vocês precisam deixar se transformar pelas coisas do alto, pense nas coisas do alto, submetam as coisas de Cristo, não se deixe dominar pelas coisas do mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, através dessa palavra, queridos, só assim então nós podemos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós renovamos a nossa mente, nós experimentamos, sabe o que? A boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Esse é o segredo de uma vida abençoada. Esse é o segredo de uma vida abençoada. Mente renovada, vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro aqui essa ministração dizendo que pelo poder do Espírito Santo de Deus, você pode sim submeter a sua mente a Deus e ser vitorioso pela glória do nome de Jesus. Você pode ser sim vitorioso em nome de Jesus. Então, irmãos, mude o seu modo de pensar. Deseje ter uma vida transformada. Queridos, entregue a sua vida ao Senhor. Submeta a sua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Sabe quando você abrir os seus olhos pela manhã, fala, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Senhor, eu consagro minha vida a Ti nessa manhã, nessa segunda-feira. Eu consagro minha vida a Ti, eu consagro meus filhos a Ti, eu consagro meu trabalho nas Tuas mãos. Senhor, está tudo nas Tuas mãos, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu agora vou sair daqui para minha casa, mas me esconde debaixo das Tuas asas, me guarda, Senhor, encobre, Senhor, meu Deus, ó Pai, Senhor, com as Tuas asas, meu Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, e você vai ver que tudo novo vai acontecer, através de uma mente renovada. Você terá vida transformada. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus, queridos. Aplauda o nome de Jesus.